Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas mais uma vez vamos rezar para que Deus nos ilumine, para possamos fazer mais um vídeo de acordo com aquilo que o Senhor ensinou para a Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, obrigado por mais este ano que estamos encerrando, pelas bênçãos, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai. Muito obrigado pelo dom da vida e também pelo dom do entendimento, dos dons do Espírito Santo, para entendermos aquilo que revelastes. Obrigado, Senhor, porque nos amastes, nos ama acima de todas as coisas. Muito obrigado, Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, que todos estejam na santa paz do Senhor Jesus. E estamos aí, né, na reta final do ano, mas estamos firme e forte estudando o Catecismo da Igreja Católica. Então, gente, estamos estudando os sacramentos. Com a graça de Deus, Deus é maravilhoso. Estudamos praticamente, já estamos terminando os sacramentos. Com a graça de Deus, já começamos lá no batismo, depois estudamos a crisma, depois estudamos a Eucaristia, depois estudamos a confissão, estudamos a unção dos enfermos, agora estamos no sacramento da ordem. Os 3 primeiros são sacramentos da iniciação cristã. Depois, os sacramentos de cura, confissão e unção dos enfermos. Agora, estamos nos 2 últimos sacramentos, nos sacramentos de serviço. Servir a Deus e servir a igreja. Então, nós estamos estudando o sacramento da ordem e, se Deus quiser, vamos finalizar com o sacramento do matrimônio. Se Deus quiser e Deus nos dá vida e saúde para o ano que vem, a gente continuar esse estudo maravilhoso dos sacramentos, tá bom? Então, você pode abrir, se você tiver o catecismo amarelinho, se você tiver, você pode abrir para você me acompanhar. Então, gente, abra aí o seu catecismo na página 424 do Catecismo Amarelinho, 424, parágrafo 1548, 1548 do nosso catecismo. Antes de começar, eu já estava me esquecendo. Você já se inscreveu no canal? Então, gente, se inscreva no canal para nos ajudar, para a gente poder crescer mais e a gente poder alcançar o maior número possível de pessoas. Eu estou muito feliz que o nosso canal está muito bem aceito. Todo mundo que encontra comigo fala, ó, seu canal é joia, eu gosto muito, estou compartilhando com outras pessoas, eu fico muito feliz com isso. Sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então, gente, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, mande para outras pessoas no seu WhatsApp, no seu Instagram, todas as suas redes sociais, se você puder fazer esse favor. Eu não cobro nada. Você vê que a gente aqui não cobra R$1 para dar aula, mas eu cobro sim a sua inscrição para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Amém? E que você continue rezando aí também, né, pelo nosso canal, para que ele tenha muitos anos aí de vida com a graça de Deus, ok? Então, gente, vamos continuar no sacramento da ordem, que nós já começamos a estudar e vamos dar sequência aí àquilo que o catecismo nos ensina. E hoje nós vamos aprender o quê? O título está em latim, graças a Deus que eles traduziram para a gente. Está assim: in persona Christi Capitis. Eu não sei latim, tá, gente? Por isso que eu estou todo enrolado aqui. Eu não sei latim, não aprendi latim. Então, ainda bem que tem a tradução aqui do lado. A tradução é: na pessoa
de Cristo cabeça. Olha que coisa bonita. Eu já venho falando isso daqui, e já quando a gente fez as aulas aí sobre eclesiologia, sobre a igreja, eu expliquei isso daí, e eu fiz 2 vídeos aí explicando sobre isso. Hoje está uma moda no mundo, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Eu rezo em casa, eu creio no meu Deus, no meu Jesus, eu pego a Bíblia, eu leio, eu oro em casa com Jesus e a Bíblia. Isso é um pensamento protestante, que nós a respeitamos, os nossos irmãos protestantes. Mas isso vem lá de Lutero. Lutero falou que não precisa de igreja, só eu e a Bíblia. A igreja católica não ensina isso. Claro, a oração em casa, não estou falando que você não possa rezar em casa, pode e deve. Jesus falou, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, beleza, não tem problema, mas Jesus também deixou a igreja, a comunidade. O católico é um ser comunitário, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Por isso que a igreja é assembleia. Assembleia é o quê? É para a gente se reunir. A igreja é a casa de Deus, e muito mais do que a casa de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. São Paulo compara Cristo e a igreja com o nosso corpo. Nós temos a cabeça, que é Cristo, e o corpo, que é a igreja. E nós somos o quê? Os membros, pelo batismo. Então não tem esse negócio do católico ficar rezando só em casa. Pode rezar em casa, mas vá para a comunidade, vá para a igreja. E muito mais, trabalhe para a igreja. Trabalhe para o reino de Deus. Eu falo muito isso com os meus alunos, que eu preparo eles para a crisma e para a primeira comunhão. A gente que trabalha com adultos, a gente fala para eles. Não é fazer a primeira comunhão e a crisma e sumir da igreja. Não, senhor. Aí que você tem que trabalhar na igreja. O Papa morre trabalhando. Os bispos morrem trabalhando. Os missionários vão viajam para outros lugares para poder anunciar o evangelho. E nós também. A gente também precisa anunciar o evangelho. O que a gente aprendeu, a gente tem que levar para outras pessoas. E aqui ele está se referindo... Por que ele está se referindo aqui na pessoa de Cristo cabeça? De quem que ele está se referindo? Daqueles que são ordenados. Porque nós estamos estudando o sacramento da ordem. Então aquele que é ordenado, ele atua na pessoa de Jesus Cristo. Ele não é Jesus Cristo, mas ele atua na pessoa de Jesus Cristo. O padre, o bispo e o papa, é igual eu já vi muita gente falando de outra religião. Eu não acredito no papa porque ele não é o sucessor de Jesus. O papa não é sucessor de Jesus, o papa é sucessor de Pedro. Agora o papa é o representante de Jesus, é diferente. Cristo não tem sucessor, mas ele tem representante. E foi ele que deixou Pedro ali, sobre essa pedra. Já coloquei esse texto aqui várias vezes. Não tem só esse texto não. Tem muitos textos onde Jesus fala para Pedro: confirma os meus irmãos. Eu orei por ti, para você confirmar, cuidar dos seus irmãos, cuidar da fé. Então tem muitos textos. Aquela parte que Pedro negou, negou Jesus 3 vezes, depois ele foi falar com Jesus, e Jesus: tu me amas? Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Então o Papa é para isso. Então ele não é o sucessor de Cristo, ele é representante, é diferente. E o padre e o bispo é a mesma coisa. Os bispos são sucessores dos apóstolos, e o padre ele é ordenado para atuar na pessoa de Cristo. Por isso que o padre pode celebrar os sacramentos na pessoa de Cristo. O padre pode abençoar pessoas, pode abençoar objetos. Por que o padre pode fazer um exorcismo? Por que ele tem toda essa autoridade? Porque a autoridade não vem dele. Eu já estou cansado de ouvir: eu não me confesso com o padre porque ele é um pecador. Com certeza, ele é um pecador. Mas o poder que Jesus deu para ele, o pecado do padre, o pecado do bispo, o pecado do papa, não altera a missão deles. Você sabia que se um padre for celebrar a missa em pecado, a missa vale? Eu já expliquei isso quando eu falei sobre a Eucaristia. Se o padre acabou de pecar, vou dar um exemplo aqui bem
vamos pôr um exemplo assim, bem esdrúxulo. Vamos lá. Vamos supor que o padre tenha tido relação com uma mulher e ele foi celebrar a missa vale? Vale. Porque a missa não depende da santidade do padre. Se ele fizer a consagração ali, você vai receber o corpo de Cristo. Porque o poder ali não é do padre, é de Jesus Cristo. Na hora da consagração, ele tem poder para consagrar mesmo estando em pecado. Ele vai acertar as contas com Deus. Por quê? Porque ele está se celebrando em pecado. Ele está cometendo um pecado. Por quê? Porque ele está celebrando a missa em pecado. Agora, a gente não tem culpa nenhuma. E o sacramento ele acontece independente se o padre é santo ou ele é pecador. Por que eu estou falando isso? Porque é o que eu mais ouço. Eu não gosto desse padre, eu não gosto desse bispo, eu não gosto desse papa. Por falar nisso, a gente não gosta de nada. Não é? Na época do Papa Bento XVI, eu não gosto do Papa Bento porque ele não é simpático. Agora já estão falando do Papa Francisco. O Papa Francisco ele é muito liberal, ele libera demais. A gente nunca está satisfeito com nada. A gente sempre tem alguma coisa para falar mal. E eu já expliquei isso daqui. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, a história de Davi e Saul. Saul não era mais o rei de Israel. Quem era o rei era Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. E ele falou para o próprio Saul: eu tive a oportunidade de te matar, mas por que eu não te matei? Porque eu jamais vou tocar no ungido do Senhor. Então, gente, o padre, o bispo e o papa, eles são ungidos de Deus. A unção, as mãos deles são ungidas. Por isso que eu estou falando. Então, para você ficar falando mal de padre, de bispo e do papa, depois você vai acertar as contas com Deus. Quem tem que julgar o papa, os bispos e o padre é Deus, não somos eu e você. O que você tem que ver é se o padre está celebrando a missa direito. Isso aí você tem que ver. E se ele não estiver celebrando a missa direito, você pode ir lá no bispo e falar para o bispo. A igreja diz isso, está no Código de Direito Canônico. Se o padre na sua paróquia estiver celebrando a missa errada, e você sabe, conhece, você pode chegar no bispo, mas não vá sozinho. Vá com outra pessoa, nunca vá sozinho. E apresenta a prova. Tira uma foto, o padre está fazendo isso, aí você pode falar mal dele. Você não está falando mal dele, ele está celebrando errado. Ele está indo contra a igreja. Se ele estiver pregando alguma coisa contrária à igreja, você pode chegar para ele e falar: padre, o senhor falou isso aí, não é verdade, porque a igreja diz isso, 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 isso. Graças a Deus, aqui na Matriz, são padres extraordinários e maravilhosos. Não só esses que estão aqui agora, mas os que passaram por aqui. Eu nunca vi uma heresia aqui. Eu nunca vi. Mas se eu for numa igreja e eu ver pregar alguma coisa que não está de acordo, eu vou lá e vou conversar com o padre. E se ele não me ouvir, eu vou no bispo. O padre está falando que o demônio não existe. Estou dando um exemplo, tá, gente? O padre está dizendo que o inferno não existe. Eu vou lá no bispo e vou falar com ele. O padre está ensinando isso. E é contrário a que está no catecismo, contrário ao que está na Bíblia. Então, gente, nós temos que denunciar se o padre estiver ensinando errado. Agora, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é simpático, se ele não é simpático, é problema dele. Gente, nem todos são iguais. Nós não somos iguais. Eu tenho 5 dedos, nenhum deles são iguais. A mãe pode ter 18 filhos. Os 18 filhos não são iguais. Você pode até ter afinidade mais com o padre. Isso eu também tenho. Eu tenho afinidade mais com o padre, eu tenho afinidade mais com alguns diáconos, né? Então, você pode ter afinidade com algum, mas ficar falando mal deles, nem pensar. Você não tem autoridade para ficar falando mal de padre e de bispo. Quem é você? Então, gente, cuidado. Eu estou falando porque é o que eu mais vejo. Não é só na internet, não. Na própria igreja. Que esse padre é isso, que esse padre é aquilo. Primeira coisa, você não deve ir à missa por causa de padre. É a última coisa que eu vou falar para a gente entrar no catecismo. Mas eu estou fazendo essa introdução porque é o que eu mais vejo. Gente reclamando do padre. Pessoas que chegam para mim e falam: esse padre é isso, esse padre é aquilo.
Então, gente, pelo amor de Deus, você não tem que... Ah, eu não vou lá na missa porque o padre lá não gosta daquele padre. Então você vai na missa por causa de padre? Gente, você não tem que ir na missa por causa de padre, você tem que ir na missa por causa de Jesus. Ele está te dando a comunhão? Ele está te confessando? Ele está batizando seu filho? Ele está te dando a unção dos enfermos? Se ele está te dando os sacramentos, se ele está te abençoando, eu vou lá para abençoar uma imagem. Eu não quero saber se é o padre A, B ou C, eu quero que abençoe o objeto que eu estou levando. Agora, se ele é bonito, feio, gordo, magro, isso é problema dele. A vida do padre não me interessa. Ele vai acertar as contas com Deus. Não sou eu que vou julgar o padre. Eu não. Eu quero a bênção do padre. Eu não estou ali para saber se ele é simpático, se ele não é. Gente, cada um tem um jeito. Ninguém é igual a ninguém. Outra coisa, não vamos julgar. Você conhece a vida dele? Você sabe o que ele já passou na vida? Você acha que vida de padre é fácil? Por exemplo, comandar uma diocese igual o bispo comanda, comandar uma paróquia igual os padres comandam, vocês acham que é fácil? E vocês acham também que tem as pessoas que trabalham com o padre são pessoas fáceis? Você acha que só tem santinho ali, só tem anjinho ali? Gente, o padre tem que lidar com pessoas boas, mas tem que lidar com pessoas que são ignorantes, que são relaxadas, preguiçosas. Eu estou falando porque eu trabalho com isso. Eu trabalho ali na igreja, eu vejo. Eu lido com todo tipo de pessoas. É o joio e o trigo junto. Se a gente for ver isso, a gente não trabalha na igreja, porque ali não tem só santo, não. Jesus já disse isso, na igreja tem joio e tem trigo. Tem santo, mas tem pecador também. Todos somos pecadores. Mas tem gente ali que se deixar se abandona na igreja. Então você acha que é fácil para o padre ver tudo isso, coordenar tudo isso, e você fica aí metendo a lenha nele? Eu não faço isso. Eu critico sim, se ele fizer pregações erradas, se ele fizer coisas erradas. Aí eu vou lá nele e vou falar para ele, ou vou no bispo. Agora, ficar falando mal da vida dele, isso aí não me interessa. A vida pessoal do padre não me interessa. Então diz assim o parágrafo 1548. No serviço eclesial, ou seja, da igreja, eclésia, gente, quer dizer igreja, assembleia, ok? Do ministro ordenado. Quem é o ministro ordenado? O padre, o bispo, o papa. É o próprio Cristo que está presente à sua igreja enquanto cabeça de seu corpo. Tudo aquilo que eu já expliquei, ok? Pastor de seu rebanho. Então, o padre, ele é o pastor do rebanho. O bispo, ele é o pastor do rebanho. Por que o bispo usa aquele cajado? Muita gente pergunta, o que é aquele cajado que o bispo usa? É o pastor. Porque o pastor de ovelhas mesmo, do animal, ele usa um cajado, um porrete, não sei, para poder trazer as ovelhas, para juntar as ovelhas. Então aquele cajado do bispo é para isso, é de pastor. Entenderam? Então o bispo, ele é o pastor do rebanho. E quem é o rebanho? Somos nós, a igreja. E vocês acham que isso é fácil? Você acha que é fácil, gente, pastorear uma igreja, uma diocese igual o bispo? Coitado, Dom Roberto Guimarães, quantos anos foi bispo daqui? Olha como é que o coitado tá, de tanto que ele trabalhou. Dom Roberto Guimarães, agora Dom Roberto Francisco. Gente, Dom Roberto Francisco esse ano aqui estava passando mal, crismou 160 pessoas. Ninguém me contou, eu estava lá, do ladinho dele. O coitado ficou tão cansado que depois que ele crismou os 160 alunos, ele teve que sentar no banco para descansar. Ele não aguentou dar a comunhão, ele ficou sentado para os padres darem a comunhão e os diáconos. De tão cansado que ele ficou. Então, gente, em vez de você ficar falando mal, reze. Eu já falei, torno a dizer, em vez de você ficar falando mal do seu padre, do bispo, do papa, reze por eles. Você ganha indulgência se você rezar pelo papa. Reze pelo seu bispo. Reze, e não é só o seu, não, todos.
A gente não faz aquela oração, Senhor, mande operários para a vossa messe e bons padres. Eu já falei e vou falar novamente. Se tem padre ruim, tem padres maravilhosos. Se tem bispo ruim, tem bispos maravilhosos. Os nossos papas, pelo menos para mim, gente, todos os que eu conheci são maravilhosos. Eu não estou falando de personalidade, eu estou falando de como pessoas. Eu não tenho nada que dizer do João Paulo II, dos que eu conheci. Eu tenho que falar dos que eu conheci. João Paulo II, Bento XVI, Francisco, eu não tenho nada que dizer. Todos eles vieram no Brasil e olha, quem dera que eu pudesse ter me encontrado, seria uma honra ter me encontrado com algum deles. Eu admiro todos eles. Agora, se eles têm erros lá, isso é problema deles, não vou julgar eles. Então a gente tem que parar de ficar só criticando. Vamos ver, aliás, nós somos especialistas nisso. A gente só critica as pessoas, mas o que a pessoa fez de bom, isso não é só na igreja não, é fora também, na família. Você já reparou que você só fala mal do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos seus filhos, do seu marido, da sua mulher? As coisas boas você não fala. Agora, criticar, você critica. Então nós somos assim. E na igreja mais ainda. Será que você faz a metade do que... igual as pessoas que criticam os santos. Né? Aquele santo tal. Você já fez a metade do que eles fizeram? Eu já vi gente criticando Madre Teresa de Calcutá. Gente criticando Irmã Dulce. Que Irmã Dulce não é santa. Uma cantora de forró. Já falei isso aqui várias vezes. Aí eu te pergunto. Essa cantora de forró fez a metade do que Irmã Dulce fez? Eu fiz um vídeo aí sobre a Irmã Dulce. Está aí no canal. Será que ela fez a metade do que a Irmã Dulce fez? Se ela fez, aí tudo bem. Ela pode dizer que a Irmã Dulce não é santa. Mas será que fez? Eu duvido. Agora a gente fala muito mal do outro. Né? É o que o Padre Léo falava. A gente aponta para o outro sem esquecer que, você aponta, um para o outro, um para Deus e 3 para você. Em vez de você falar mal do outro, 3 para você, 3 dedos para você. Não é por isso que Jesus fala, não julgueis para não serem julgados. A gente adora falar mal do outro, não é? Sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. Então, o único sacerdote é Cristo, claro. O padre, ele é chamado de sacerdote porque ele é o ministro de Deus. Ele tem autoridade na igreja. Por exemplo, se você faz uma promessa e você não cumpre, você pode chegar no padre, confessar e pedir para mudar a promessa. Por quê? O padre, ele é um ministro de Deus. Então, ele tem autoridade na igreja, como o bispo tem na diocese e como o papa tem em toda a igreja universal, que é a igreja católica. Ele tem o poder supremo que Jesus deu para ele. Agora, claro que o verdadeiro sacerdote é Cristo. Lógico, a cabeça invisível da igreja é Cristo. A igreja o expressa dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, então o padre, para ser padre, ele tem que ter o sacramento da ordem. Se tem gente aí dizendo, eu sou padre por minha conta, eu me ordenei, aí não, aí ele não tem autoridade de Cristo. Para ele ser padre de verdade, ele tem que ser ordenado pelo bispo. O bispo, ele tem que ser ordenado pelo papa, senão não vale. Olha só como que a igreja é séria. Então o padre é ordenado pelo bispo e o bispo é ordenado pelo padre, pelo papa. É o que nós chamamos de sucessão apostólica. Então, se eu de hoje para amanhã chegar e dizer, eu sou padre, padre Fred, se eu não fui ordenado, eu não sou padre, eu sou um padre falso. E eu tenho que estar em comunhão com o meu bispo e com o papa. Vamos supor que hoje eu fui ordenado. Eu já falei aqui que eu quis ser padre na minha vida, não é? Então vamos supor que eu fosse ordenado e larguei, não é? Larguei a batina. Eu não posso. Eu ainda sou padre, porque uma vez padre para sempre. Mas eu não posso celebrar missa sem autorização do bispo. Eu não posso, porque eu larguei o ministério. Ou para casar, ou porque não quero mais. Não sei. Eu não posso celebrar mais a missa sem autorização do bispo. Por quê? Porque eu larguei o ministério. Então o padre, ele não pode fazer o que ele quer.
O bispo não pode fazer o que ele quer, ele tem que estar em comunhão com a igreja. Entenderam? Ele age em persona Christi, na pessoa do Cristo cabeça. É aquilo que eu já expliquei, ok? Isso está em todos os documentos aí da igreja, não é? A Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, e vários outros documentos, né, da Igreja Católica, ok? Continuando aí. Na verdade, o ministro faz as vezes do próprio sacerdote, Cristo Jesus. Tá vendo? Olha como é que o catecismo explica direitinho. O padre, ele é um ministro. Ministro de quem? De Deus e da igreja. Faz as vezes do próprio sacerdote, Cristo Jesus. Então, o sacerdote é Cristo, mas o padre atua na pessoa de Cristo. O padre, gente, quando ele sobe ao altar, é Cristo que está subindo o Calvário. Por que o padre se vestimenta com aquelas roupas? Com a batina, a casula, a estola. São as roupas, né, que Jesus usou, a túnica que Jesus usou. Aquela corda que o padre coloca é o quê? Foi aquela corda que amarraram Jesus. Olha só, tá vendo? Então, gente, tudo tem um significado. Então, o padre, quando sobe o presbitério, é Cristo que está subindo ao altar. Olha só que coisa bonita. Onde estamos? Se, na verdade, o ministro é assimilado ao sumo sacerdote, por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza do poder de agir pela força do próprio Cristo, que representa, do próprio Cristo que ele representa. O que ele está dizendo aqui? Isso quem disse foi o Papa Pio XII, numa encíclica Mediador Dei. Papa Pio XII que ensinou isso. O que ele está dizendo? Que se ele é ordenado, ele recebe o mesmo poder que Deus deu lá aos apóstolos, a Pedro. É tudo aquilo que eu já expliquei. Ele passa a ter todo o poder, né, de celebrar sacramentos, de abençoar qualquer objeto. Tá vendo? Tudo ele é, porque o poder não vem dele, o poder vem de Jesus. Por isso que ele pode, por exemplo, abençoar, perdoar o seu pecado. Só Deus pode perdoar pecados, mas não é o padre que está te perdoando, é Jesus Cristo através do sacerdote, através do padre. Não é o padre que está perdoando, é Cristo através do padre. Por isso que o padre não se casa, porque Cristo não era casado. Igual muita gente também não entende. Por que o Papa não casa se Pedro era casado? Não sabemos, né? Está certo que Jesus curou lá a sogra dele, mas poderia já ser viúvo, a Bíblia não fala. Mas vamos supor que Pedro fosse casado. Mas o padre, ele não atua na pessoa de Pedro. O Papa sim, mas ele representa quem? Jesus Cristo. É Jesus que não era casado, não é Pedro. Se Pedro tivesse sido casado, não tem problema nenhum. Quem não foi casado foi Cristo, não é Pedro. Então por isso que o padre também não se casa, porque Jesus Cristo não se casou. Deu para entender? É isso. Cristo é a origem de todo o sacerdócio. Gente, todo o poder vem de Cristo. Todos os 7 sacramentos são ministrados no poder do Espírito Santo, mas quem age é o quê? É Jesus Cristo. Pois o sacerdote da antiga lei era figura de Jesus. Nós já estudamos na aula anterior. Aqueles sacerdotes judeus já era uma prefiguração do sacerdócio de Jesus Cristo. Ao passo que o sacerdote da nova lei age em sua pessoa. São Tomás de Aquino quem falou isso. Está lá na Suma Teológica 3. O que é a Suma Teológica, gente? É o que São Tomás de Aquino escreveu, que até hoje a gente estuda na teologia. É uma coisa tão extraordinária, só que é um livro desse tamanho, é do meu tamanho. Você leva uns 5, 10 anos para ler. Porque São Tomás de Aquino falou sobre tudo, toda a doutrina católica. É um dos maiores teólogos da Igreja Católica, junto com Santo Agostinho e São Jerônimo. Então, São Tomás de Aquino já dizia, o Antigo Testamento, os sacerdotes do Antigo Testamento,
eles prepararam a nova aliança, ou seja, para que agora Jesus Cristo, que é o único sacerdote, deixasse o quê? Os seus ministros, a sua igreja. É por isso que Jesus deixou a igreja. Por isso que não basta só Jesus Cristo. Precisamos da igreja. Sem igreja você não tem os sacramentos. Sem a igreja você não tem a bênção. Porque só o padre pode dar a bênção. Se você quiser uma bênção para sua casa, ou o padre tem que ir até você, ou você tem que levar alguma coisa lá para o padre benzer. Antigamente tinha tal das benzedeiras, né? Porque papai e mamãe, nossos papai, mamãe, vovô e vovó não sabia disso. Só quem pode benzer alguma coisa é o sacerdote. Sabia disso? Ninguém tem autoridade para benzer nada. Eu não tenho autoridade para benzer nada. Você pode trazer qualquer coisa para mim. Eu não tenho autoridade, eu não sou padre. Eu não posso abençoar nada. Você pode pedir a bênção, é diferente. O que você fala? Deus te abençoe. O pai e a mãe falam o quê? Eu peço a bênção do meu pai e da minha mãe até hoje. O que eles falam para mim? Deus te abençoe. É Deus que está abençoando, porque eu estou pedindo meu pai e minha mãe. O padre não. O padre, ele fala na primeira pessoa. Eu te abençoo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala na primeira pessoa. O padre tem autoridade para abençoar. Qualquer pessoa, objeto, casa, carro, tudo. Na primeira pessoa. Porque quem está falando ali é Cristo. A boca dele ali é Cristo através dele. Por isso que eu falo. Se a gente soubesse o que é um padre, a gente respeitaria muito mais os padres. Parágrafo 1548. Agora vamos para o 1549. Diz assim: pelo ministério ordenado, o sacramento da ordem, especialmente dos bispos, porque o bispo é sucessor dos apóstolos, ok? E dos presbíteros, que são os padres, que eu já expliquei, que o nome correto é presbítero, a presença de Cristo como chefe da igreja se torna visível no meio da comunidade dos fiéis, ou seja, a igreja. Segundo a bela expressão de Santo Inácio de Antioquia. Quem foi Santo Inácio de Antioquia, gente? Ano que vem eu vou fazer um vídeo sobre ele. Esse ano eu fiz aí vários santos, mas não fiz ainda de Santo Inácio de Antioquia. Era um homem extraordinário, foi um dos primeiros bispos da Igreja Católica, era discípulo de São João. Santo Inácio de Antioquia. Antioquia era uma cidade ali da Terra Santa, onde foi fundada por São Pedro. Está lá em Atos capítulo 11, onde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Então São João morreu e deixou o primeiro bispo, que foi Santo Inácio de Antioquia. E ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas, na qual ele fala o quê? Onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. É Santo Inácio quem falou isso. No primeiro século. E tem gente aí que diz que Constantino fundou a Igreja Católica. Constantino é do ano 300. Santo Inácio é do ano 100. E ele já falava da Igreja Católica. A Igreja Católica sempre existiu. Como é que veio lá de Constantino? Constantino não fundou a igreja nenhuma. Ele proibiu matar os cristãos, mas Constantino não fundou a igreja nenhuma. Então Santo Inácio de Antioquia ele vai dizer, pela primeira vez vai aparecer o nome Igreja Católica nas cartas dele. A igreja sempre existiu. Então ele era bispo e ele foi para Roma e morreu em Roma. Sabe como é que ele morreu? Devorado pelos leões no Coliseu de Roma, onde o Papa hoje reza. Queriam destruir o Coliseu. O Papa falou, não vamos destruir o Coliseu não, vamos jogar água benta nele, botar uma cruz lá e vamos rezar lá, onde muitos cristãos morreram, inclusive Santo Inácio de Antioquia. Foi comido pelos leões. Está aí, está na internet, se você não acredita em mim. Isso é a maravilha da gente ser católico, é a nossa história, é a nossa fé, é a nossa tradição. Isso é uma maravilha. Olha o que ele falou. O bispo é a imagem viva de Deus Pai. Olha que coisa bonita. Então o bispo ele é a imagem viva de Deus Pai. Porque quem colocou ele ali? Foi Deus, foi Jesus. Ele foi ordenado para isso, para ser pastor, como eu falei, como eu expliquei. Esse é o parágrafo 1549. Agora o 1550 diz assim:
esta presença de Cristo no ministro. Então, quando ele está celebrando um sacramento, Jesus está nele. Por isso que na missa é o padre que tem que fazer a homilia, é o padre que tem que fazer a consagração, é o padre que tem que distribuir a comunhão. Os ministros podem ajudar, mas o primeiro que tem que levar a comunhão é o padre. Por quê? Porque o padre ali representa Jesus Cristo. Na última ceia, quem que deu o pão e o vinho? Jesus. O padre não pode ficar sentado, como eu já vi padre sentado e os outros distribuindo a comunhão. A menos que ele estiver doente, igual eu falei do bispo. O bispo estava doente, coitado. Aí tudo bem. Aí pode mandar outra pessoa distribuir. Agora, se ele estiver bem, ele tem que ser o primeiro a distribuir. Ele representa o Cristo. A homilia tem que ser o padre ou o diácono. Um leigo não pode fazer homilia. Ele não é ordenado. Eu já vi seminarista fazendo homilia. Não pode. Então, gente, tem muita coisa que se faz de errado na igreja, porque muitas vezes as pessoas não sabem dessas coisas. Por isso que é bom estudar. Agora você já está sabendo. Esta presença de Cristo no ministro não deve ser compreendida como se este estivesse imune a todas as fraquezas humanas. Gente, isso eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Infalibilidade não quer dizer impecabilidade. As pessoas não entendem isso. O fato do Papa, do Bispo e do Padre serem pecadores não altera o ensinamento deles. Vou dar um exemplo aqui do Papa. Tá? O Papa pode ser o maior pecador do mundo. Vamos supor que descobriram lá que o Papa está roubando lá os fiéis. Vamos supor. Se de hoje para amanhã descobriram lá que o Papa está roubando dinheiro do Vaticano, e ele chega lá e fala assim, vou dar um exemplo aqui, Judas está no inferno. Estou dando um exemplo, tá? Porque isso não é dogma de fé. Estou inventando aqui porque isso não é um dogma. Tá? Vamos supor então que o Papa está lá roubando o dinheiro das pessoas, e ele chega lá e fala, eu vou proclamar um dogma de que Judas está no inferno. Ele está... É um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou falando que isso é verdade, não. Só estou dando um exemplo, tá? Se ele chegar e falar isso, vale ou não vale? O que ele falou, vale ou não vale? Aí você vai me dizer assim, não vale, porque ele está roubando o Vaticano, ele está roubando dinheiro, então o que ele está falando ali não vale. E aí eu falo com você, vale. O Papa está roubando, a pessoa humana dele está roubando. Ele vai acertar as contas dele com Deus, porque ele é Papa, ele tem que dar exemplo, e ele está ali roubando. E roubar é um pecado. Ele vai acertar as contas com Deus. Agora, o que ele falou está correto. Se ele falar que Judas está no inferno, Judas está no inferno. Por quê? Porque quando ele fala de doutrina, ele não erra. E, mesmo ele sendo um pecador, e ele é um pecador, tanto que o Papa se confessa, mas o que ele fala, o que ele ensina, ele não erra. Vamos supor que ele falou que Padre Léo é santo. Vamos dar o exemplo. Ele está lá roubando, ele fala que o padre, que já morreu, né, e está em processo aí de canonização, ele fala, Padre Léo é santo. Ele erra ou ele acerta? Ele acerta. Quando ele diz que o Padre Léo é um santo, o fato dele roubar não interfere no que ele falou. O que ele falou é uma coisa, a vida dele é outra. O padre é a mesma coisa, o bispo é a mesma coisa. Não interessa a vida que ele está levando, isso aí é ele com Deus. Mas o que ele ensina, ele não erra. A menos que ele chegue aqui e fale que o demônio não existe, aquilo que eu falei antes. Porque aqui no catecismo diz que o demônio existe, que o inferno existe. Então se ele chegar lá e falar isso, aí está errado. Por quê? Está aqui no catecismo que aí ele está contradizendo a igreja. Aí é diferente. Igual o Papa quando chegou e falou que Nossa Senhora é virgem, que Nossa Senhora não teve mais filhos, que ela é imaculada, que ela está no céu, Assunção de Maria. Ele não erra. Não interessa se outras pessoas acreditam ou não acreditam.
Se tem novela aí que bota Maria cheia de filho, Maria é virgem, pronto, acabou. Quem não quer aceitar, problema deles. Vai viver sua religião lá em outra. Agora, se o Papa diz que Maria é virgem, pronto, acabou, ninguém discute mais. Não interessa se o Papa é pecador, se ele é santo. Não importa. Ele tem assistência do Espírito Santo. Então você pode confessar com o padre numa boa. Eu não vou confessar. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu não vou confessar com aquele padre não, que ele é pecador. Com certeza. Ele é pecador mesmo. Mas ele tem autoridade para perdoar o seu pecado. Com certeza. E ainda bem que ele é um pecador. Eu não tenho vergonha por isso. Porque ele também é um pecador. Ele pode não ter o mesmo pecado meu. Mas pelo menos ele me entende. Porque ele também é pecador. Imagine se eu fosse confessar com um anjo. O anjo ficaria horrorizado. Porque o anjo não tem pecado. E outra coisa, aquele lá está vendo. Imagina eu ter que confessar direto com Deus. Chegar lá diante de Jesus, sentado no trono, minhas pernas vão fazer assim. Ainda bem que tem Nossa Senhora para nos auxiliar lá. Né? Ser a nossa advogada lá. Já pensou? Você chegar diante de Jesus e ter que falar os seus pecados? Por isso que Jesus fala, vai ver choro e ranger de dentes quando ele voltar. Agora o padre não, o padre já está careca de ouvir tudo isso. Agora ele tem o poder para te dar absolvição. Então ele não está imune das fraquezas humanas. Então o padre também se confessa. O bispo também se confessa. E o Papa, eu já vi o Papa ajoelhado se confessando. Papa Francisco, eu já vi. Como se estivesse imune das fraquezas humanas, ao espírito de dominação, aos erros e até aos pecados. Erros humanos. O catecismo está dizendo aqui erros humanos, ele não está falando de erros de doutrina. Então, o padre é um ser humano, como qualquer um de nós. Entender? A força do Espírito Santo não garante do mesmo modo todos os atos dos ministros. Tá vendo, gente? Porque, gente, nós temos que entender que nós temos uma coisa chamada liberdade. E nem Deus toca nisso. O fato dele ser padre, dele ser bispo e dele ser papa, não tira a liberdade dele. Entenderam? Então o Espírito Santo, se ele tiver que fazer coisa errada, ele vai fazer. E o Espírito Santo não vai se intrometer. Por isso que a gente vê erros aí de padres. A gente sabe que tem. Eu não posso dizer que não existe. A gente sabe que existe. A gente sabe que tem muito padre que não é fiel ao seu ministério. A gente sabe. Bispo. Quantos papas, gente, houveram na história da igreja que não foram bons papas? A igreja reconhece isso. Um papa com 18 anos de idade. 18. Então, as fraquezas humanas fazer o quê? Enquanto nos sacramentos esta garantia é assegurada, de tal forma que o mesmo pecado do ministro não possa impedir o fruto da graça. É aquilo que eu expliquei. A graça é a questão dos sacramentos, né, da doutrina, tudo aquilo que eu já expliquei. Há muitos outros atos em que a conduta humana do ministro deixa traços que nem sempre são sinal de fidelidade ao Evangelho e que podem, por conseguinte, prejudicar a fecundidade apostólica da igreja. Então, a igreja reconhece que os pecados de alguns padres, bispos ou até do Papa prejudica a igreja, claro. Jesus diz, ai daquele que causar escândalo. Então, quando acontece de um padre, por exemplo, largar a batina, é um escândalo, seja por qualquer motivo, porque ele fez um voto. Quando ele ainda pede autorização para a igreja para poder casar, estou dando um exemplo, ainda vai. Mas e aquele que nem autorização pede? E fica falando um monte de asneira, um monte de besteira aí na mídia, aí, como eu já vi. Então isso prejudica a igreja. Mas somos nós que vamos julgar? Não, Deus. E o julgamento dele vai ser muito mais severo do que o meu e o seu. Jesus disse isso. A quem muito foi pedido, muito será cobrado. Eles vão ser muito mais cobrados do que nós, porque eles tiveram uma responsabilidade muito maior do que a nossa. Pastorear o rebanho de Deus, e eles não foram fiéis. Estou dando um exemplo.
Esse é o parágrafo 1550. Agora o 1551 diz assim, último de hoje. Eu sei que já passamos um pouco aí, mas é o último de hoje, gente. Esse sacerdócio é ministerial. Esta missão, ou seja, né, ministerial quer dizer o quê? Missão. Então o padre é ordenado para quê? Para uma missão. Qual missão? O catecismo vai dizer. Esta missão que o Senhor confiou aos pastores de seu povo é um verdadeiro serviço. Olha aí. Então, o padre, ele é para servir. Por isso que ele não casa. Por que o padre também não casa? Para ficar 100% para servir a igreja, servir nós. Servir eu e você. Para nos confessar, para nos crismar, para ser uma direção espiritual para a gente. Igual aqui na matriz tem. Graças a Deus. Então, a missão do padre é o quê? É cuidar do rebanho. Por isso que ele deixa, inclusive, de constituir uma família. É serviço. Jesus disse, né? Eu vim para servir, não para ser servido. E o padre tem que falar a mesma coisa. E o bispo tem que falar a mesma coisa. E o papa tem que falar a mesma coisa. Refere-se inteiramente a Cristo e aos homens. Então, o padre tem que servir a Cristo, que é o Senhor dele, e também aos homens. Aos homens quem? A igreja, né? Somos nós. Depende inteiramente de Cristo, eu já expliquei isso, e de seu sacerdócio único, e foi instituído em favor dos homens e da comunidade da igreja. Eu já expliquei, já acabei de explicar. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado. Gente, aqui está entre aspas, no seu catecismo aí, parágrafo 1551. Está entre aspas aqui. Então, se você pudesse grifar, seria bom. Um poder sagrado. O padre tem poder sagrado. O poder não é meu, não é seu, é de Jesus. É um poder sagrado. Então, ele não é uma pessoa qualquer, como eu vejo gente falando aí. O padre é uma pessoa qualquer. Não, senhor. Ele é um pecador. Beleza. Mas você nunca pode dizer que o padre é um qualquer. Ele é um ministro. Olha, chega a estar arrepiado. Ele é um ministro de Deus. Por isso que eu queria ser padre quando eu era criança. Eu achava lindo. Eu acho lindo. Eu acho a coisa mais linda do mundo é ser padre. Mas eu não tinha vocação. Eu não tinha vocação, mas eu tenho o maior respeito pelos padres. Maior respeito. Muito. Mesmo não sendo um padre. Mas eu tenho muito respeito por eles, por causa do cargo deles. Não é por eles. Pelos cargos. Tanto que eu chego perto, primeira coisa, benção, padre. Aonde eu estiver. Benção, padre. Cumprimento, né? Se eles estiverem disponíveis, cumprimento. E se puder, beijo a mão deles. Antigamente a gente beijava a mão do padre. Porque as mãos dele, gente, já falei, são ungidas com óleo. Inclusive para dar bênção até em você. Se eu estiver doente. Não, doente ou não doente. Padre, o senhor pode me dar uma bênção que eu estou precisando? Você abaixa a cabeça, o padre vai te dar uma bênção. E aquela bênção ali vale. Até o demônio tem medo. Eu já expliquei isso aqui. Até o demônio tem medo. Então é um poder sagrado. Que é o próprio poder de Cristo. Já acabei de falar. O exercício desta autoridade deve, pois, ser medido pelo modelo de Cristo, que por amor se fez o último e servo de todos. Então o padre ele tem que ser servo e ele tem que fazer, né, da vocação dele por amor. O Senhor disse claramente que cuidar de seu rebanho é uma prova de amor para com ele. Então, como que a gente sabe que aquele padre é um bom padre? Se ele está cuidando bem do rebanho. Se ele estiver cuidando bem do rebanho, ele é um bom padre. Agora, se ele estiver largando aí de qualquer jeito a igreja, não está nem aí para a igreja, gente, eu posso dizer por mim. Eu, graças a Deus, eu só tive padres extraordinários. Eu estou encerrando, tá, gente? Eu sempre fui da matriz, sempre tive padres extraordinários. Depois eu fiquei um tempo na Santa Rita, só padres extraordinários que passaram pela minha vida. Depois voltei para a matriz de novo, só padres extraordinários. Eu posso dizer da minha boca.
eu sempre tive sorte, eu sempre tive padres extraordinários aonde eu estive. E agora mais ainda, porque agora eu estou trabalhando ali na igreja, e eu estou mais perto deles. Meu Deus do céu, eles são uma bênção de Deus. Uma bênção em tudo. Em termos de doutrina e até mesmo em termos de tratar, de cuidar das coisas de Deus. Claro que eles são falhos, uma hora eles vão falhar. Mas cuidar de uma paróquia igual aqui, se cuida da Matriz São José do Havaí, meu Deus do céu. Então, gente, não acabou não, tem mais. Tá? Mas nós vamos continuar aí falando desse sacramento extraordinário que é o sacramento da ordem. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.